A pergunta é: como ter dinheiro e saúde em tempos de Covid-19? O que você pensa sobre a possibilidade da pandemia ser exterminada? E como isso tem interferido em sua busca por melhorias financeiras? Nesse último episódio desta série que nós produzimos aqui, nós chamamos de Finanças na Pandemia, nós vamos entender por que o otimismo e o pessimismo exagerados podem prejudicar o seu bolso. Ao longo das últimas semanas, nós falamos bastante o impacto da Covid-19, que não apenas afetou a economia do país, mas afetou, é claro, o nosso bolso, afetou as finanças do povo brasileiro. Já faz quase 1 ano e meio que estamos vivendo uma realidade adaptada às circunstâncias dessa pandemia, que revolucionou e está ainda revolucionando este mundo, sempre com a esperança de que tudo isto acabe logo. Então passamos a resolver os problemas com recursos paliativos de durabilidade restrita. E por que não dizer, ficamos à mercê das decisões alheias para garantir a própria sobrevivência, a exemplo do auxílio emergencial que foi disponibilizado pelo governo federal. E com a distribuição das vacinas em massa, os riscos de transmissão, eles tenderão a diminuir realmente. Porém, além de ser um processo demorado até que toda a população brasileira seja imunizada, e como exemplo agora, enquanto estou gravando este vídeo, pouco mais de 10% da população brasileira está efetivamente imunizada, nós não temos a certeza da possibilidade de erradicação desta doença. Principalmente por causa das mutações do próprio vírus, que tem contaminado novos grupos de pessoas, como no caso da chamada variante indiana, e foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma variante de preocupação global, pelo fato de ela ter um grande potencial de transmissão. Por isso, meu amigo e minha amiga, cada vez tem se feito mais necessário o desenvolvimento da nossa capacidade de nos reinventarmos com estratégias a médio e longo prazo, para conseguirmos, apesar do que vem acontecendo ao nosso redor, nós conseguimos ter a nossa vida equilibrada, viver com sabedoria com as nossas finanças. Nós sabemos que em algum momento essa pandemia vai passar. Entretanto, não é prudente desconsiderarmos a atual realidade, muito menos ignorá-la em planos futuros. É por isso que, ao finalizar esta série Finanças na Pandemia, nós vamos falar sobre fatores que podem contribuir ou não para o equilíbrio financeiro enquanto tivermos que conviver com a Covid-19. Fique com a gente e confira. Mais uma vez eu quero agradecer pela sua companhia, por você ter acompanhado esta série Finanças na Pandemia, e se você caiu agora aqui no canal do Saldo Extra ou achou agora a nossa plataforma NT Play e começou a assistir os vídeos do Saldo Extra, eu quero recomendar que você assista aos vídeos anteriores desta série Finanças na Pandemia, porque nós trouxemos aqui reflexões, mas claro, conselhos e dicas importantes para que a gente entenda o que é uma pandemia, o que é uma crise e como viver equilibrado com as nossas finanças quando os imprevistos surgem pelo caminho. E para ajudá-lo nessa jornada de viver bem com as suas finanças, nós não apenas produzimos aqui os vídeos todas as semanas para você, mas temos esse presente, que é a revista Saldo Mais. Na verdade, ela é um estudo bíblico sobre finanças. Como eu digo sempre, a Bíblia também é um livro de educação financeira. E você vai encontrar aqui conselhos importantes para você fazer um planejamento, para você fazer um orçamento, para você tratar do assunto do dinheiro com responsabilidade. E para você ganhar esta revista, que é um presente da Novo Tempo e do Saldo Extra para você, basta você entrar em contato com a gente na nossa central de atendimento telefônico aqui no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode entrar no nosso site e fazer lá o pedido da revista Saldo Mais, e nós vamos mandar para o endereço que você desejar. E eu quero mais uma vez não apenas agradecer pela sua presença conosco, mas pedir que você deixe o seu like, assim mais pessoas poderão receber os nossos vídeos. Interaja aí conosco, compartilhe esse vídeo e assim você estará nos ajudando a nós seguirmos com o nosso trabalho. E então, vamos concluir a nossa série sobre este tema
que tem a ver com esta pandemia que afetou a todos nós? Na verdade, a longa permanência da Covid-19 em nosso meio tem gerado difíceis perdas. E por que não dizer, uma enorme insegurança quanto ao futuro? E então, no desespero de tornar o cenário menos doloroso, muitas pessoas criam para si uma realidade que nós chamamos de uma realidade paralela, baseada no que imaginam ou esperam que podem acontecer. Essas pessoas têm se dividido, eu diria que em dois grupos que vamos chamar de extremistas. O primeiro desse grupo é aquelas pessoas que são excessivamente otimistas, agem como se a pandemia já tivesse terminado, muitas vezes ignorando os cuidados preventivos, que nós sabemos muito bem, né? Uso de máscaras, higienização, isolamento, e deixam de poupar dinheiro para emergências, para enfrentar dificuldades que podem estar relacionadas, inclusive, ainda a esta pandemia. E existem também aquelas pessoas que são excessivamente pessimistas. Agem como se a pandemia tivesse vindo para decretar o fim da autonomia das pessoas e desistem dos próprios planos, parando de batalhar por melhorias para a sua família. É por isso, queridos amigos, que a palavra-chave para estes casos é equilíbrio. Como diz aquele ditado popular, né? Nem tanto e nem tão pouco. Ignorar a realidade não fará com que ela deixe de estar presente. Assim como ficar supervalorizando a crise não isentará você das consequências de parar de lutar pelo que você precisa. Ainda que uma dessas visões extremistas fosse a realidade, assumir uma posição inflexível diante desses problemas, diante desta crise ou qualquer outra crise que surja pelo caminho, eu garanto, só vai aumentar o seu sofrimento. É preciso fazer uma reflexão, é preciso entender o que está se passando ao nosso redor, agir com tranquilidade e, como eu disse aqui, agir com equilíbrio. É por isso que, antes de tomar qualquer decisão, seja na parte financeira ou em outras áreas da vida, busque informação em fontes seguras e procure entender o que de fato está acontecendo. E é bom a gente lembrar de algo que a gente sempre ouve por aí, né? É o cuidado com as fake news, principalmente vindas das correntes de redes sociais. E nesta hora, você precisa ter um senso crítico ao avaliar todo tipo de conteúdo que você recebe, para saber como encarar a situação que você está vivendo. Não importa se seja uma situação boa, um momento bem oportuno ou uma crise. Em fevereiro deste ano, especialistas da Fiocruz discutiram a possibilidade da pandemia da Covid-19 se tornar uma endemia. O que é endemia? É quando a pandemia é contida, mas a doença ainda aparece em regiões e épocas específicas, como acontece com a gripe. A maioria dos especialistas em saúde acredita que a Covid-19 veio para ficar, porém, de forma menos agressiva. Exatamente por esse motivo que nós não podemos ignorar o vírus, mas também não dá para deixar de seguir em frente por causa dele. Por isso, meu amigo e minha amiga, a sua relação entre o cuidado e a atitude é que dará o equilíbrio necessário para que o seu bolso e a sua saúde estejam em harmonia em meio à Covid-19, seja no curto, no médio e no longo prazo. Parar, refletir, entender o problema e agir com consciência. Em vez de se preocupar com o que acontecerá amanhã ou depois, concentre-se no que você pode fazer agora para melhorar a sua situação. Não apenas as suas finanças, mas por que não dizer a sua saúde, os seus relacionamentos durante esse período tão difícil. Como falamos em episódios anteriores dessa série, há muitas lições de vida para extrairmos dessa pandemia. Em relação às finanças, se formos honestos conosco, nós veremos que muitos dos problemas que atribuímos à pandemia são anteriores a ela e podem ser solucionados também neste momento. Quer saber mais sobre isso? Consulte o primeiro episódio desta série Finanças da Pandemia que preparamos para você. E qual é a conclusão de tudo isto? É que nós precisamos nos cuidar, nós precisamos seguir firmes em nosso propósito de vida. Você precisa seguir sendo uma pessoa responsável,
Por isso, mantenha o isolamento social sempre que for possível, até que a pandemia ela seja totalmente exterminada. Tome as 2 doses da vacina quando elas estiverem disponíveis para você. Lembre-se desses cuidados sociais, como usar máscara, álcool gel. E, é claro, faça suas reservas financeiras, reduza suas despesas, trabalhe, estude, invista, transforme. Aproveite com sabedoria a vida e os recursos que Deus lhe concedeu e tem lhe concedido a cada dia. E para ajudar você a viver uma nova realidade nesta nova jornada, durante esta crise, nós preparamos uma nova série sobre finanças que trará questões do dia a dia em um novo contexto de normalidade, o chamado novo normal, o pós-pandemia. Por isso eu quero lhe convidar a você permanecer com a gente. Nós não vamos aqui em um único vídeo trazer tudo aquilo que você precisa, mas estaremos todas as semanas trazendo um novo conselho, uma nova informação, uma nova dica para que você siga fortalecendo a sua vida financeira. E como resultado do fortalecimento da sua vida financeira, você vai melhorar a sua saúde, você vai viver emocionalmente melhor, os seus relacionamentos também serão mais construtivos. E além de você viver esses conselhos na prática, você deve buscar uma motivação espiritual também para a sua vida. E o relacionamento com Deus fará toda a diferença para que você viva bem. A palavra do Senhor será sempre um alicerce, estando ao nosso lado. E é por isso que nós terminamos os nossos vídeos aqui, sempre que possível, lendo um texto da Bíblia. E como estamos falando em reflexão, em mudança, em viver com mais qualidade de vida, eu quero lhe lembrar dos conselhos e das promessas da Bíblia. O texto que eu quero ler para você agora está no livro de Provérbios, no capítulo 23. Eu vou ler 2 versos. Preste atenção no que a Bíblia nos diz. Verso 18 e 19 de Provérbios 23. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. E aí o sábio Salomão diz: ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Você percebeu aqui de que a sabedoria está em nós controlarmos as nossas emoções? Quando o sábio Salomão diz, guia retamente no caminho o teu coração, é que você deve ser uma pessoa equilibrada. As nossas emoções precisam estar sob o nosso controle, não importa o que aconteça ao nosso redor. Você precisa ter uma vida equilibrada. E se você assim o fizer, como diz aqui, não será frustrada a tua esperança e haverá sim um bom futuro para você. Nós aguardamos a volta de Jesus, é a nossa grande esperança. Mas enquanto vivermos aqui nessa terra, nós podemos sim viver com qualidade de vida, ao lado das pessoas que nós amamos. Prepare-se para viver uma nova realidade e viva com segurança e com estabilidade. Esse é o nosso conselho para você. Mais uma vez, agradeço a sua companhia, deixe o seu like, esteja conosco na próxima semana. Será um prazer ter você ao nosso lado. Um abraço.